candomblé chegou até a minha vida através de minha mãe, né? Através de minha mãe, que minha mãe esteve muito doente, ela tinha que entrar para fazer a obrigação dela, aí veio para casa do meu avô, vim com 6 meses de nascida. Foi quando minha mãe envolveu no candomblé, entendeu? Aí fui criada, nascida e criada realmente aqui no Barro Branco. Fui feita na casa de minha mãe e aí eu recebi o cargo de Iaquequerê da casa. Entendeu? Quando minha mãe faleceu, eu fiquei responsável pela casa. E aqui no terreiro de Egum eu tomei o posto. E a AGB da casa também. É um posto que é vindo da África, não é um posto daqui do Brasil, é um posto africano. Ele deu foi para Balateuru. A minha aproximação maior com essa questão da iniciação se deu aos 23 anos de idade, quando eu fui escolhida pelo orixá para ser iniciada. Hoje eu sou um Yalorixá, sou filha de Logon-Edé. E aí eu comecei a fazer uma busca muito grande sobre a minha ancestralidade e consegui descobrir muita coisa, né, sobre a minha ancestralidade, e sinto o quanto é importante estar carregando todas essas informações e preservando o máximo que posso para minhas netas, para meus netos, né, para minhas gerações futuras. As minhas filhas já cresceram de qualquer forma também dentro do candomblé, inclusive ambas são iniciadas, uma para Xangô e a outra para Iemanjá. Eu posso, através de vídeos que eu tenho hoje, que eu tenho acesso de fotos, mostrar minhas netas quem foi o bisavô, o tataravô, o tetravô, os tios. Então isso é muito importante, porque quando você se conhece no mundo, ou se você se reconhece no mundo, você sabe por que você está aqui. Mas você só sabe onde vai chegar quando você sabe de onde veio. A gente sabe que salvaguarda de patrimônio material no Brasil, sabe, ainda é coisa nova, sabe? A Bahia é um estado avançado, mas tem sua dificuldade, né? Eu, no início, demorei a entender o projeto, né? Depois de longa discussão, né, com o pessoal do SEM, inclusive, com a equipe técnica, e eu fui começando a entender o processo de salvaguarda, né? Que assim, seria uma preparação do terreiro para gerações vindouras, no sentido de salvaguardar ao pé da letra, ou seja, efetivamente salvaguardar os saberes e fazeres, né, do terreiro, os saberes e fazeres ancestrais do terreiro. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, o centro está com uma equipe muito boa. E eu estou confiante, né, que daqui a 5, 6, 7, 10 anos, 20 anos, a gente vai poder dizer, poxa, sabe, se não é aquele trabalho que o SEM fez, se não é aquele curso que a gente tomou, né, aquele trabalho todo que tivemos, hoje nós não conseguiríamos fazer isso no terreiro. Isso está sendo feito graças, sabe, àquele projeto, né, aquele pontapé inicial que, né, o projeto de salvaguarda que o IPAC, né, junto com o SEM, deu naquela época. Sabe? Os líderes religiosos do século XXI não são os mesmos líderes religiosos de 50 anos atrás. A maioria é semi-analfabeto, a maioria não conhecia as políticas públicas que estamos vivendo, que estamos nesse advento. E hoje nós temos líderes religiosos que são estudados, têm formação nível superior, estão ingressos nas políticas públicas. E eu também, né, hoje eu sou um sacerdote, sou ogã, né, do Ilê de Orixá, e tenho um posto aqui na casa. Mas não é a mesma geração, eu mesmo sou mestre em matemática, nós temos outros sacerdotes daqui da casa que têm formação, e a gente tem procurado as políticas públicas que vão transformar essa visão de vamos parar por aqui. Não, a gente tem muito para dar. Então, com essa busca do que a gente tem de direito, é uma maneira que eu estou buscando, que os nossos membros estão buscando para a gente manter isso aqui para gerações futuras. Isso aqui não é da agora, é de muitos anos atrás, muitos e muitos anos, que isso vem se passando de geração para geração. Isso aqui nunca pode se deixar perder. Vai ser até melhor que aqui é um terreiro também que não é muito conhecido. Vai ser até melhor que vai divulgar, né? Vai trazer mais gente para conhecer o culto. Eu aprendi com os meus mais velhos
é o culto à ancestralidade, né, onde nossos antepassados, né, vindos da África ou não, que nós temos alguns aqui que vieram da África e outros que já nasceram aqui, e um rito onde mulher é destinada à cozinha, barracão, né? A parte do sagrado lá é só destinada a homens, a gente não sabe o que se passa. Lá a gente entrega até as oferendas a eles, mas dentro daquela casa a gente não sabe o que se passa. E o meu ver, né? A gente cultua os espíritos, porque eles morrem e já deixam um aviso, tanto que já tem a música, né? Que diz assim: então, eles vão e depois eles voltam. O Itoju é um projeto que é fruto de uma construção de muito tempo. Ele surge porque existia uma necessidade de várias casas, de vários terreiros de candomblé que estavam para ser tombadas ou que estão em processos de tombamento, de ter um plano de salvaguarda. Geralmente, o debate sobre tombamento é constituído frente a garantir a permanência e a existência deste bem que foi tombado ou que foi salvaguardado, como um patrimônio ou material ou imaterial. No caso do patrimônio material, não é tombamento que se chama, é o registro. Então, esse bem salvaguardado, ele precisa apresentar para o Estado, ou o Estado necessita construir com ele uma plataforma para que ele apresente quais são as suas ansiedades, desejos, anseios, e como é que ele vai manter aquele patrimônio vivo ao longo da sua trajetória, e porque a partir desse processo é que pode se observar a importância do investimento do Estado ano a ano, ou através de um plano plurianual, ou através de uma questão orçamentária, do que se deve colocar de recursos nesse espaço. O projeto Itoju é isso, constituir com eles um planejamento para os próximos 20 anos do que deve ser feito para salvaguardar e manter viva a tradição. Os planos, de salvaguardas elaborados em parceria, eu diria, com uma presença forte, significativa, simbólica também, dos povos de terreiro, das lideranças religiosas que estão à frente desse terreiro, enfim, os filhos e filhas, torna esse instrumento, eu diria, com muita força e com um poder contextualizado para que a política pública possa ter uma melhor precisão do que é a real demanda e de que caminho seguir no sentido da salvaguarda dos terreiros. E não só pensá-los do ponto de vista enquanto o seu patrimônio material, mas também o conjunto dos ritos, do conjunto do patrimônio imaterial que constitui uma consolidação, uma marca forte ali, eu diria muito amalgamada mesmo com a cultura da Bahia. Então esse é um trabalho que a gente entende como importante e que o Estatuto da Igualdade Racial fortalece esse diálogo institucional com as nossas outras secretarias, sobretudo a Secretaria de Cultura, nesse quesito, que é responsável aí pela patrimonialização dos nossos terreiros de candomblé da Bahia e também dos nossos segmentos tradicionais. Está falando de identidade, a gente está falando de história, né? A gente está falando de cultura e a gente está falando de uma reparação também, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar junto, inclusive Secretaria de Cultura, Secretaria de Reparação, né? Todo mundo aí, conjuntamente, né? Para trazer, até a Secretaria de Turismo também, né? Eu acho que tem que estar colada, né? Para a gente ressaltar a importância. E, principalmente, aí são dois aspectos, né? A gente tem a questão da preservação, a questão da divulgação, né, que eu acho que é uma questão importante também, né, que as pessoas tenham mais acesso a esse conhecimento,
que aí envolveria também a educação, que é outra coisa importante, porque você não preserva o que você não conhece, você não defende aquilo que você não conhece. Então, eu acho importante um trabalho também nas escolas municipais, estaduais, federais, de conhecimento, né, dessa cultura, extrapolando a questão da religiosidade e avançando para a questão cultural propriamente dita. Então, eu acredito que é um trabalho conjunto, multidisciplinar, né? E se você avaliar, se a gente for fazer uma avaliação, a nossa história está ali dentro. Por mais que a gente tenha questões, discussões que hoje a gente vive e sempre viveu, né, de preconceito, de retaliação, né, esse embranquecimento da nossa história, da nossa cultura, né, eu acho que a gente tem ali uma base de conhecimento, né, importantíssimo para a gente se entender enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto nação. Pensar plano de salvaguarda, ele não pode se limitar ao território físico da atividade, ele tem que ter uma compreensão geral do macroterritório, aquele entorno tem que entender que lugar é aquele, que manifestação é aquela, como ela acontece, por que ela acontece, que ritual é aquele e respeitá-lo. Então, assim, isso é um processo que ainda está em debate. A gente não é tão simples. Por isso que quando fala qual a importância histórica, a gente está dando caminhos, iniciativas para resultados que talvez não seja eu, aqui como gestor do IPAC, ou talvez o próximo presidente, mas que a gente deixe, por isso que eu falo a palavra do legado. São iniciativas que têm essa perspectiva histórica. Eu acho que é isso que é fundamental a gente entender. Que o agora que a gente vive, ele é um processo de construção de luta que não foi iniciado por nós. Ele é um processo histórico que ainda não está resolvido. É mais um marco dentro de um processo de lutas e construções em que esse debate é importante. Nasci dentro da casa do meu avô, dentro do culto de Egum. Todos os meus irmãos, 7 irmãos, nasceu na cama do meu avô. Eu me criei dentro do axé. E um belo dia eu fui nomeado para ajudar a arrumar o presente por meus tios, meu tio Antônio e meu tio Olegário. E daí para cá, 30 e tantos anos depois, o Egum me indicou, porque foram falecendo de geração para geração, eu que ajudava, aí fiquei com essa herança de cuidar de orixá. E a responsabilidade de levar o presente para a praia e para o alto mar para entregar em Iemanjá. O pessoal pensava em encher o barracão de gente e foi aquele negócio mais preservado. Não teve aquela monte de gente. Teve gente, teve, mas não foi daquele jeito. Não deixa da gente fazer o nossa obrigação. Babolucutum, que é o Lorigo, ele vem cobrindo a cabeça de todos. É o pai de todos os Egum. Depois, em seguida, vem a festa de Iemanjá. É para poder, então, Iemanjá vir trazendo as águas delas. As águas para que a gente possa lavar e purificar nosso corpo. Meu avô pescava, né, de dia para poder garantir o almoço e a janta. E com isso, eu vendo as dificuldades que meus avós e meus pais tinham, isso mexia muito comigo. Então, assim, meu avô passou por isso, minha mãe passou por isso, meus pais passaram por isso, mas eu não quero passar. Isso me fez com que eu encarasse a minha formação de uma forma consciente para que eu pudesse retornar para a minha comunidade e dar essa autonomia e esse protagonismo para a minha comunidade. A resistência do Ilha Bolá, ela é fantástica. Para vocês terem ideia, o processo de tombamento ele foi iniciado em 2002 e só foi concluído em 2015. Mas o registro efetivo no livro de tombo só se deu em 2018. Ou seja, 16 anos para que efetivamente esse tombamento acontecesse. E a partir do momento em que o terreiro passou a ser um patrimônio cultural brasileiro,
a nossa obrigação de prestar contas ao povo brasileiro, ela aumentou. Antes nós prestávamos contas somente à comunidade taparicana, né, a comunidade Umbum. Agora temos que prestar contas ao povo brasileiro. Nós estamos agora participando, né, de um edital privada, né, mostrando para eles o que é possível ser feito, quem somos nós inicialmente, né, e aonde nós queremos chegar. E dizer a eles como é que nós podemos chegar lá. Todos têm um dever de preservar essa cultura, salvaguardar essa cultura, né? E o tombamento veio para isso. Mas as nossas funções que nós já tínhamos de resistência, de salvaguarda, elas não mudaram. O nosso sentimento é o mesmo, o nosso propósito é o mesmo. E, aliás, o trabalho só aumentou para a gente. Lidar com a burocracia do Estado brasileiro sempre é um grande desafio. Mesmo porque nós, do Coletivo de Entidades Negras, trabalhamos durante muitos anos para garantir tombamento de terreiros. E sempre foi muito difícil. A média é de 14, 15, até 20 anos de duração que leva um processo de tombamento. Às vezes, a autoridade religiosa que começa o processo de tombamento não consegue ver o seu terreiro ser tombado porque a temporalidade é muito grande. E a falta de entendimento do Estado brasileiro, então, de lidar com a diversidade. Porque o Estado ele não pode ser monocromático ou monotemático. Existe uma diversidade de possibilidades dentro do Estado e ele tem que criar regulações que se encaixem nesse perfil. Mas, enfim, passamos por esse processo e entendemos que essas foram as grandes dificuldades do projeto. O diálogo com a burocracia estatal, o distanciamento ocasionado pela pandemia e também a dificuldade do Estado de lidar com povos e comunidades tradicionais. O curso que o Mitojo proporcionou e organizou possibilitou uma nova abordagem para essa formação no patrimônio, né, através da linguagem digital. A gente tende, né, ainda nesse ensino digital, a reproduzir alguns hábitos, né, do nosso ensino formal normal. E eu acho que o curso estimulou a independência do aprendizado. Você faz seu horário, você estuda na hora que você quer, você pode pegar outros vídeos, você pode acessar outras informações que, às vezes, dentro de uma sala de aula, a gente não consegue. Acho que trouxe também a possibilidade de pessoas em distintos lugares do país estarem reunidas na mesma sala de aula, né? Pessoas do Pará, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Brasília, do Sul, Sergipe, todo mundo sentado na mesma sala de aula virtual, compartilhando experiências dos seus lugares, né, dos seus territórios, dos seus lugares de fala. E isso enriquece muito o aprendizado, né? A gente tem a possibilidade de olhar para o patrimônio de terreiros a partir de diferentes realidades. O curso ele foi a oportunidade das pessoas conviverem, e conviver é estabelecer relações de confiança, relações de companheirismo, relações de troca. Então, agora, construir os planos de salvaguarda, depois do momento de interação, apropriação e troca, vai ser um outro nível. Você já vai estar falando com pessoas apropriadas de conceitos, apropriadas da realidade dos outros terreiros, o que afeta todas as outras comunidades, inclusive aquelas que não estão em processo de registro. Mário de Andrade, ele pensou o IFAM de modo integral, né? Tanto concebendo os patrimônios de matriz europeia, de matriz militar, né? Então as fortificações militares, né? As igrejas, né? Mas ele também pensou as contribuições advindas, né? Do povo, né? Da cultura popular, né? Só que quando esse projeto ele foi implementado, né, o Estado brasileiro fez uma escolha pública, né, de dar todo o aporte, né, e atenção para esse patrimônio europeu, católico, de matriz de matriz eurocêntrica, né, e negligenciou, né,
esses outros patrimônios, né, que estava ali com os indígenas, que estava ali com os imigrantes, que estava ali com os negros, né, e, enfim, com a cultura negra, com as religiosidades de matriz africana, também com os quilombos, enfim, é como se tivessem dois Brasis, né, e um Brasil merecesse, uma parte desse Brasil merecesse luzes e outra parte do Brasil merecesse não ser apresentado, né, para a própria população brasileira. O projeto de salvaguarda ele é de suma importância, porque nossas casas, nossos terreiros, eles não são apenas um espaço religioso, é um espaço também de cultura, é um espaço de agregamento da comunidade, é um espaço de crescimento não só espiritual, mas crescimento como pessoas também, né? Que bom que nós temos isso, porque só vem a somar. Não basta somente nós fazermos o nosso esforço enquanto pessoas de comunidade, pessoas de terreiro, e as autoridades ficarem alheias a isso. Então, a partir do momento que existe essa parceria, isso só faz agregar, isso só faz crescer, isso só faz fortalecer, né? E, diga-se de passagem, estamos falando de Bahia, né? Salvador, Bahia. Então, aqui tudo pulsa religiosidade e a cultura afro-brasileira, né? A cultura de orixá, oriunda de África, aqui na Bahia, eu falo mais especificamente em Salvador, que é a nossa realidade aqui. Isso é fundamental para a própria cultura local, né? A religiosidade local, mas principalmente para nós que vivemos para essa cultura e damos o de melhor, disponibilizamos o que nós temos de melhor, que é a nossa atenção, a nossa seriedade, a nossa responsabilidade, para que isso se perpetue aí por muito tempo. Outros existiram, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, hoje somos nós, e o projeto de salvaguarda junto, aliado a essa força somativa das pessoas de terreiro de candomblé, constrói um futuro, constrói para o amanhã, né? Essa preservação, esse resguardo da cultura e da religiosidade. Porque a gente convive com o orixá uma vida inteira. A gente traz essa herança de família, né? Eu tinha um bisavô que era índio, então a gente tem uma mistura da questão do orixá com os caboclos, né? E eu tinha uma tia que ela era uma tia-avó, que era de Oiá. Eu tinha um tio-avô, que era o tio mais velho, irmão do mais velho da minha avó, que era de Obaloaê. E a gente já tinha isso, né, da família, antes de minhas irmãs passarem a ser do axé, né? E hoje, dentro dessa casa, eu me sinto assim, com responsabilidade muito grande com os orixás. Porque, para mim, a Casa dos Orixás é o lugar mais importante que existe na minha vida, né? Para mim, é a minha casa mesmo, porque é a casa onde a gente precisa estar. É o lugar onde eu me sinto bem, é um lugar que... E eu chamo por eles nos momentos que preciso, porque não é porque está na Casa do Orixá que a gente não precisa chamar por ele, que a gente não passa pelas demandas da vida, pelas coisas que acontecem, passamos sim, eu sou mãe, eu sou avó, né? Então é importante isso para mim, eu estar aqui dentro, porque aqui eu estou junto com eles, aqui eles me protegem, aqui eles estão comigo, estão com minha filha, estão com a nossa família. E é daqui que eu peço a ele que saia daqui, vá atender e vá proteger os outros demais.
falar da importância do candomblé na minha vida, que é tudo. Vale até fazer um registro que quando eu ingressei no candomblé, não era com a mesma facilidade e a mesma aceitação que a sociedade tem hoje. Era muita resistência. Basicamente, nós iniciávamos no orixá escondidos. Não publicizávamos que estamos ingressando no candomblé. Usar um branco era difícil, usar um fio de conta era difícil. E eu fiz nessa época. Mesmo assim, enfrentei todos os preconceitos com resistência e hoje agradeço a Shogyan e Oxum por ter chegado até aqui. Chego com fé, chego querendo ser exemplo por tudo que eu alcancei e tenho certeza, ainda tenho muito por alcançar, que ainda vou viver muito. A partir do momento que nós tivermos o apoio governamental, seja prefeitura, seja governo, seja lá o que for, isso vai nos fortalecer, porque é difícil manter uma casa dessa. O custo é alto. E mesmo assim os senhores estão vendo, até aqui não tem nenhuma ajuda. É capricho, é comprometimento, e é por isso que ela está assim. Então, se qualquer verba que venha de fora, isso só vai nos fortalecer, nos ajudar e certamente procurar fazer melhor ainda. Todo o conhecimento que minha mãe Caetana passou, o pouco que ela passou para mim, então eu procuro passar para os meus irmãos de axé. Eu procuro ensinar porque é bom a gente aprender, o que a gente aprendeu, a gente passar para o próximo, para que o nosso axé não se perca, para que a pessoa tenha um conhecimento de como cuidar do orixá, como vestir, como fazer um ossé, como arrear uma comida, para o procedimento, porque cada comida do orixá tem uma função, tem um significado, o banho. Então tudo isso é muito importante para que não se perca. Eu me senti num berço, para falar a verdade. Mesmo que a minha família não tenha nascido aqui dentro, foi o sentimento que eu tive a primeira vez que eu entrei aqui, de que eu estava sendo acolhida e abraçada, e sobretudo por dois orixás que tinham acabado de nascer, que sempre foram de muito amor, que eu sempre tive muito amor na minha vida. Então foi como uma luva, né? Caiu como uma luva para mim. É um dia que eu nunca vou esquecer. São pessoas que eu tenho admiração e amor até hoje, porque eu sei também que se não fosse aquele sentimento de paz que eles me transmitiram naquele momento, eu jamais me sentiria tão atraída, né, pela iniciação, assim. Não começaria a pensar sobre isso de uma maneira mais profunda, né? E hoje eu resido aqui há 1 ano, desde quando começou a pandemia. A nossa família meio que faz um rodízio de pessoas que vão ficar aqui na casa para contribuir, né, com a preservação. E nesse 1 ano, o sentimento que eu tenho é de que eu renasço todos os dias. Então não teria um espaço melhor para eu renascer que não fosse no berço de Oxum e de Mãe Caetana, que eu não conheci, mas eu a sinto o tempo inteiro, assim como Mãe Aide e como minha mãe Rita, que não está aqui nesse momento, mas está comigo todo o tempo, até porque ela também é minha mãe pequena. Então eu fui iniciada no Pilão de Prata por pai aí José, pai Valmir e a Rita. E hoje eu estou aqui no Lajuomi, simplesmente agradecendo todos os dias pela grande oportunidade que é estar aos pés de Oxum e de Xangô. Lajuomi e Pilão de Prata é uma casa só, feita pelos mesmos pais e as mesmas mães. Então não tem vínculo nenhum, é uma casa só, é um axé só. Do Lajuomi foi que saiu o Pilão de Prata, fundada pelas mesmas pessoas. Então é uma casa só.
E eu aqui me sinto como se fosse um pedacinho da mãe Caetana, que me criou desde 1 ano de idade e só nos afastamos depois que ela faleceu. Então não tenho mais nada para dizer. Só peço ao Oxalá e ao Oxum que todos os componentes que estão aí assumindo, que continuem me dando essa alegria de eu ver as portas abertas e tudo muito bem cuidado, muito bem zelado. É a água que eu bebo, é o ar que eu respiro, é os olhos que eu enxergo. É o que me faz viver. É ter que olhar por isso aqui, por esse terreno aqui, por esse axé de bambuxi, o Obiticô, que não pode morrer. Então, apesar de ter as pessoas que estão responsáveis, como Ia Rita e pai Valmir, mas eu que nasci e me criei aqui, foi fundado isso aqui para poder fazer meu orixá em 1941, então isso aqui para mim representa tudo para mim. O primeiro prego da comieira quem botou foi eu com 4 anos de idade. Eu fui feito aqui, com couro na perna, não tinha tabaco e as velhas africanas fazendo meu orixá com 5 anos de idade, então não pode ser diferente. Está tudo como eu gosto, como eu quero. Oxalá que abençoe a tudo e a todos, que dê uma boa sorte para Ia Rita e uma boa sorte para pai Valmir para levar em frente, que é muita responsabilidade. E todos os filhos que têm essa dedicação, esse amor que eu tenho pelo meu axé, que isso aqui para mim é vida. Hoje eu me torno aqui como guardião, responsável pela casa, pelo terreno Capivari. Isso não me traz aquela... Eu quero sim o orgulho de levar adiante a memória dos meus antepassados. As coisas que não pôde ser feito, essa evolução que está chegando na Terra, eles não alcançou. Então tem que ter alguém que dê continuidade, sempre levando o nome dele. Como eu falei com a Ia Graça. Ia Graça, o Capivari, pela história que ele tem, ele é independente. Ele é livre. Meus antepassados ganhou a carta de alforria e continuou o espírito livre. Por quê? Nós somos independentes. Fé individual. Fé, orixá é uma energia que ninguém pode pegar, ninguém pode prender. Orixá é livre, orixá é a natureza. Às vezes a gente vê a resposta no orixá não cair de uma folha, vê num pássaro cantando, vê numa queda d'água, Oxum falando com a gente, Iemanjá falando. O ser humano, a gente, ser humano, que não tem paciência de esperar as coisas acontecerem. E eu canto ó Baluaê, ó Balorixaê, ó Balorixá Jaiorô, ó Balorixaê. Pra que chama o Baluaê, Xereguedé? Meu pai chama o Baluaê, Xereguedé.